Nós temos trabalhado nessas semanas, tentando entender como construir uma comunidade espiritual. E nós falamos há tempos atrás que realmente a nossa grande luta é com o ego. O ego é que nos impede, sinceramente, de expressarmos o nosso melhor. Eu gosto muito de um texto que Jesus escreve, Jesus falou, está em João 14, 21, 22 e 23. Diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem. Vamos ler junto? Aqueles que aceitam são os que me amam. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariote, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: veja, a palavra de Jesus é muito direta e, ao mesmo tempo, ela é muito confrontadora, porque o texto que nós lemos ainda há pouco do C.S. Lewis, sinceramente, se nós formos analisar esse texto pela filosofia moderna que há hoje no mundo, nós diríamos: aqui não, Jesus. Aqui não. Porque eu tenho a minha própria vontade. Eu sou livre. Eu sei o que devo fazer para ser feliz. E se eu estou com essa mulher e com aquela outra, é um problema meu. Se eu estou enganando o meu patrão, isso é comigo. Por isso que ele diz aqui: por que você não vai se revelar a todos? Eu só vou me revelar a quem faz o que eu ordeno. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos para morar nele. Então veja, o autor ele vai criar uma metáfora aqui que ele diz que são dois recintos que ocupam a nossa alma. Esses dois recintos convivem em nós. Quando nós nascemos, nós nascemos com esses dois recintos, esses dois ambientes. Um vem de nossa natureza decaída, que é aquele homem que já tem a tendência a errar, a tendência a fazer as suas escolhas. Ele não se submete facilmente, especialmente, aos caminhos do Senhor. Então, esse recinto, ele chama de recinto inferior. E esse recinto, ele é dirigido por um homem natural, um homem caído. A base do governo desse lugar na nossa alma é o ego. Ele sempre vai pensar em si mesmo. O objetivo do governo desse recinto que habita em nós é sempre focado no exterior. Ele sempre quer coisas exteriores. Ele sempre quer conquistar mais, né? E, amados, todos nós enfrentamos ele. Esse ambiente está em nós. Eu próprio luto com ele todos os dias. Paulo dizia que ele esmurrava o próprio corpo, figuradamente falado, para que ele não viesse a falhar naquilo que ele pregava. A mensagem dele precisava ser prática, precisava ser vista na vida dele. Então, tudo que esse recinto interior, conduzido pelo ego, pensa em bens, em conquistas físicas, em prazeres, em sexo, em muito sexo. Tem homem que nesse quesito de sexo, ele vive como se ele tivesse uma disputa. Ele está ali se afirmando cada vez que ele conquista uma mulher diferente. Eu já vi homem que tinha meta de conquistar mulheres diferentes, biotipos diferentes. E ele começava a criar fantasias, imaginar, e aquilo nunca era satisfeito. O homem, conduzido pelo ego,
pelo recinto inferior decaído, ele nunca se satisfaz. Ele luta, ele conquista bens, ele compra carro, né? Ele acha que aquilo vai preencher o vazio. Ele vive se enganando, mentindo para si mesmo. O que muitas vezes ele vai encontrar nessa realidade promovida por esse mundo, por esse recinto inferior, é solidão. Quanto mais gente ao redor dele, quando termina a festa, ele se sente só. Pior, muitos desses, mesmo num ambiente cheio de gente, no fundo, ele se sente vazio. Há um vazio, há uma solidão dentro desse homem. Eu acho interessante que o Salomão, né, no Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 1, ele diz que ele procurou conquistar suprir esse vazio com várias coisas. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Pode passar. Próximo versículo. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Pode passar. Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Vou beber agora. Vou beber todas. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para que as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos. Agora eu vou construir. Eu vou montar um negócio. Construindo casas enormes e plantando belas vinhedos. O que mais? Fiz jardins e parques, os enchi de árvore frutífera de toda espécie. Construí açude para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos, escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais que todos os que viviam em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata, ouro, tesouro de muitos reis e províncias. Contratei cantores, cantoras. Tive muitas, o quê? Muitas mulheres. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos que viviam em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum no trabalho árduo, encontrei grande prazer e recompensas por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia. O quê? O que mais? Era? Veja que esse homem, ele talvez viveu mais intensamente o que eu já vivi. No meu plano, eu vim de uma família muito humilde, pobre mesmo, e o meu plano era ficar rico. O meu maior medo, pastor divino, era faltar dinheiro. Talvez alguns aqui viveram isso. Então eu dormia mal, eu trabalhava dia e noite, e muitas ofertas de Satanás vinham naquele tempo. Eu circulava, para preencher esse vazio, esse ego, esse recinto inferior que todos nós temos. Mas olha, o que ele conclui no mesmo livro, Eclesiastes, versículo 12 e 13? Ele faz um resumo. Vamos ler junto? Aqui... Foi essa a conclusão dele. Ele correu, rodou e disse, só Deus pode suprir, porque eu corro muito e não consigo verticalmente, horizontalmente. Agora veja, esse é o recinto inferior. O recinto superior. Na verdade, o recinto superior
é o recinto da criação, como nós fomos criados. Quando Deus deu a Adão, o nosso pai, vamos dizer assim, né? Primeiro homem criado. Adão, abrindo aqui um parênteses, Adão nunca andou de patinete, daquele que tem aquelas rodinhas. Você lembra que a gente fazia, que tinha um freio, o freio era um pedaço de pneu. Né? Quem brincou daquilo? Adão, em algum momento, será que ele fez aquele carrinho de lata? Quem não tinha dinheiro como eu para comprar brinquedo? Carrinho de lata, né? Furava a lata e colocava. Soltar uma pipa. Adão também, ele já nasceu grande. E ele nasceu tão grande, tão preparado, que Deus deu obrigações para ele, que eu diria que homem nenhum nesse tempo nosso teria a mesma capacidade que Adão. Adão recebeu tudo isso baseado nesse recinto superior. É um recinto que não havia falha, que não havia pecado, que havia uma comunicação profunda com Deus. E esse recinto foi violado através do pecado. Obviamente que todos vocês sabem que o pecado é tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que nos satisfaz e entristece a Deus. Os teólogos dizem que pecado é errar o alvo. E quando o pecado entrou, aí houve essa deformação. Mas olha, quando Jesus veio, ele veio gerado não por um homem, mas gerado como Adão, pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. E ele veio com o objetivo de desfazer as obras da carne e restaurar essa comunicação, essa comunhão nossa com Deus e essa área que foi violada no Espírito. Essa área que a gente entende como uma área superior. Eu vou falar um pouco mais disso na outra semana, você vai entender um pouco mais. Hoje aqui é só um resumão, né? Então, quando nós cremos nele como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que, de um modo sobrenatural, realmente não tem nada a ver com o natural que você conhece, uma forma sobrenatural, nós somos recriados na nossa alma, nessa área que o autor, para efeito de entendimento, diz que nós somos regenerados, gerados de novo, naquela área que antes do pecado era perfeita. E que nos conectava com Deus facilmente, que nos levava à intimidade com Ele o tempo todo. João 14, 23 diz assim, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós iremos morar nele. Então, nesse momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor, eu fiz isso aos 12 anos, e eu lembro como se fosse hoje. Realmente eu senti algo diferente em mim. Pois bem, então aquele menino de 12 anos, ali eu já tinha entendido que eu precisava consertar com Deus. 12 anos. E eu assisti o culto naquele domingo. Se você perguntar, pastor, você lembra da mensagem? Não, eu estava esperando o apelo. Eu não prestei atenção na mensagem. Eu já sabia o que eu queria. Eu queria que o pastor fizesse o apelo, quem quer aceitar Jesus? E naquele momento eu saí. E eu sentia algo mais leve em mim. Realmente há uma recriação. Nós somos reconectados com Ele ao crer em Jesus, com o Pai. E aí nós passamos então a viver, amados, com duas naturezas. Porque aquela natureza está viva, pode estar se batendo, mas está viva em nós. Ela só vai realmente acabar quando nós formos glorificados, quando acabar essa terra e o pecado for dizimado e não mais haverá mais dor, mais tristeza, não haverá mais tudo aquilo que nos incomoda, porque nós estaremos com Ele eternamente. Nós estaremos vivendo somente nesse recinto superior, na intimidade com Deus. Então nós precisamos aprender a conviver com essas duas naturezas. E Paulo fala isso lá em Colossenses 1, 27, a parte B, ele fala sobre um segredo que era guardado há séculos, e que não se entendia. Paulo veio entender isso aí no ano 60,
cerca de 60, 70 depois de Cristo, quando ele disse assim, pois Deus queria que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este. Qual é o segredo? E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar da sua glória. Isso é um segredo. Você sabe que o Senhor habita em você. O que ele falou lá em João 14, 23. Nós viremos e moraremos nele, faremos nele morada. Então, aquele negócio da imagem, a imagem e semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança do Criador, quando nós tomamos essa decisão, ela é renovada, restaurada em nós. No entanto, ainda tem a natureza do recinto inferior, que quer voltar a dominar nossas vidas. E aquilo que Paulo fala, o que eu faço é o que não quero, o que eu quero é o que eu não faço, eu vivo nessa luta. E aquela natureza que tiver mais alimentada, ela que vai governar. Há sempre um governo, amado. Há sempre um governo. Bom, se nós temos a imagem de Deus, nascemos, fomos criados à imagem dele, nós deveríamos, portanto, amar mais, respeitar mais, ver o melhor nos outros, nas outras pessoas. Eu fico olhando, amados, presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu já consigo, de um certo modo, identificar quando eu estou, espiritualmente falando, no recinto inferior e quando eu estou no recinto superior. Isso aqui é uma maneira de tentar fazer nós entendermos. Por exemplo, quando alguém me pede uma coisa na rua e eu ajo de uma forma a me proteger, eu vejo que eu estou, o homem da iniquidade está se relacionando, está se manifestando. Porque o homem espiritual, que é esse homem recriado, ele se compadece. Ele não olha, ele não fica pensando, o que esse cara vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar droga? Pode ser que ele vai comprar. Mas o que Deus vai levar em consideração não é o que ele vai fazer, é qual a motivação pela qual você fez. Estão ligados ou não? A generosidade não deve depender do outro, se ele merece ou não. A generosidade ela tem que ser moldada pela compaixão e por uma sinalização que vem de dentro para fora, conduzida pelo Espírito Santo, que diz, dá. Você lembra que Jesus conta que eles, naquele dia, muitos virão, né? Em meu nome fizemos aquilo, outro ele diz, vocês não deram alimento para um dos pequeninos, vocês não deram água, não me deram, né? Não me serviram. E ele disse assim, mas quando que nós negamos comida para ti, Jesus? Quando que nós negamos água para ti? Ele fala, quando vocês negaram para um dos pequeninos. Então veja, essa percepção, ela é espiritual. Por isso que quando eu não tenho a sensibilidade, eu noto que eu estou naquele momento agindo, navegando pelo homem da iniquidade. Pelo homem do pecado, que ele é egoísta. Eu tenho para dar, mas não dou, porque ele vai fazer errado com isso. Estão ligados ou não? Faz sentido para você isso? Porque quem é você para Jesus se importar contigo, bichão? Troco de quê? O que você tem para oferecer? Muitas vezes ele te dá a prosperidade, o dinheiro, o emprego, e você deixa de vir para a igreja. Você pega aquele recurso e faz coisa errada também. Você talvez até amaldiçoa as suas finanças, pecando com aquilo que Deus te deu. E quem é você para não ajudar um mendigo ou eu? A imagem de Deus tem que ser vista. Por isso que ele disse que Paulo fala que essa natureza, ela deve ser morta. Colossenses 3,5, ele fala assim, portanto, façam morrer as coisas
pecaminosas, as coisas terrenas que habitam em vocês. Não adianta você negociar com ela, cara. Você não vai dar certo. Cara, seja um crente de verdade. Seja um cristão. 100% cristão. O autor fala que a gente sabe que a nossa imagem foi deformada e que dentro de nós o velho homem ainda está vivo. E a gente tem que mortificar essa palavra, tem que matá-lo, tem que sufocá-lo. Façamos o bem a todos. Se não desfalecermos, né, nós seremos recompensados. Especialmente fazer o bem aos eleitos de Deus da família da fé. Ele fala aqui um exemplo de um especialista em terapia de grupo, Irving Yalom. Ele fala que esse homem fez uma pesquisa, e a pesquisa era para que as pessoas escrevessem o que menos elas desejariam contar aos outros. E as duas respostas mais repetidas, a primeira foi a seguinte: eu me sinto absolutamente inútil. Ninguém iria me querer se me conhecesse. 2, eu não amo ninguém da maneira que eu deveria amar. Ontem, uma pessoa me falou, uma pessoa muito chegada a mim, de uma pessoa que a procurou e disse que se sentia odiada pelos pais e que não sabia por que ela era tão odiada. Já é uma pessoa de idade e que mora com a família ainda. Eu fiquei pensando, que reação o homem do recinto inferior decaído teria diante disso? Que palavra se falaria para uma pessoa dessa? Talvez alguém pudesse dizer, é assim mesmo, né? Sabe, a tua mãe e teu pai deveriam cuidar de ti, estão fazendo mal contigo. Alguém poderia dizer para essa pessoa assim, você tem que honrar seu pai e a sua mãe, mesmo eles não merecendo. Porque assim você vai estar honrando a Deus. E honrando a Deus, Ele vai te honrar. Boa essa, né? Vocês gostaram? Mas nós vamos, diante de situações como essas, ver quem é que está governando em nós, conforme a reação que nós temos. O que você sentiria se você fosse essa pessoa? Que sentimentos você teria? Hoje alguém me mandou uma mensagem para saber como era que o Mateus estava e eu, na hora, não pude ligar e eu mandei uma mensagem de volta. E a pessoa mandou outra mensagem, só que nessa ela estava chorando, clamando a Deus por nós. Qual era o recinto que ela acionou naquele momento que ela mandou a mensagem de volta? Ela sentiu a nossa dor. Soube de uma pessoa que mora fora de Manaus, que falou com alguém próximo a mim e perguntou como é que está o pastor Rubem e a família dele. E a pessoa disse, ele está vivendo algumas lutas. E ela disse, eu sonhei com ele. E ele pedia para eu orar por ele. E naquele momento de madrugada eu levantei para orar. Qual o recinto que ela estava adentrando naquele momento? Veja que quanto mais nós usamos o recinto inferior, mais nós nos sentimos inúteis. Nós não queremos que as pessoas saibam quem de fato somos.
mais nós nos sentimos menos amados. Porque a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecado. E quando nós nos relacionamos pelo amor de Deus, de fato e de verdade em nós amamos até os nossos inimigos e oramos por eles. Amados, nós fomos criados para amar. Fomos criados para amar. Esse dever de amar está em nós. Mas quando nós estamos vivendo o protótipo, o modelo do homem decaído, nós não conseguimos amar. Porque vem sempre a justiça própria. Eu vou dizer, pô, o Regilson fez isso, aquilo, outro comigo. Agora quer me ajuda? Desculpa, vai se ferrar, meu. Não é por aí? Mas será que eu surpreenderia o Regilson e dizer, meu irmão, o que eu posso fazer para te ajudar? Mesmo ele sabendo que ele não foi tão leal, parceiro, amigo, no momento que eu precisei. Era isso que Jesus fazia, meus amados. Então, quando Jesus veio, ele fez renascer aquela consciência, que é o desejo de conhecer e de amar a Deus, mais do que todas as coisas. O autor conta uma história. Eu vou até ler um pedacinho para vocês. E ele usa um texto de Lucas 10, 22. Aliás, 22, 10 a 12. E ele coloca aquela situação em que Jesus está preparando a ceia, a despedida dele. E que ele fala para os seus discípulos. Eles perguntam, onde nós vamos preparar a Páscoa? Ele diz, olha, você vai num lugar, você vai ver um homem carregando um pote de água. Você sabe que naquele tempo esse trabalho era de uma mulher, não era do homem. Então facilmente seria notado esse cara carregando um pote de água para preparar o lugar que Jesus ia. Talvez nós precisamos nos tornar homens fora do contexto, que carregam o pote de água para preparar o lugar que Jesus vai chegar para servir a gente.